O segredo da riqueza está em Deus. Napoleon Hill só confirmou o que já estava na Bíblia. Antes de revelar qualquer segredo, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Se esse vídeo falar com a sua alma, se inscreva no canal agora, porque aqui não falamos só sobre dinheiro. Falamos sobre propósito, vibração, espiritualidade, mente e transformação de vida. Agora respire fundo e vem comigo. O que você busca não é apenas dinheiro, é liberdade, é paz. É viver com dignidade, com alegria, com a sensação de que você está onde deveria estar, fazendo o que nasceu para fazer. E isso, meu amigo, minha amiga, não vem de planilhas. Vem de uma conexão mais profunda com Deus. Napoleon Hill passou anos estudando os maiores milionários de sua época: Carnegie, Edison, Ford, Rockefeller. Homens que, aos olhos do mundo, tinham tudo. Mas o que poucos percebem é que Hill não escreveu apenas sobre dinheiro. Ele escreveu sobre um código espiritual, um alinhamento, um ponto de conexão invisível entre o desejo ardente e a realização. E esse ponto, esse fio condutor, estava em Deus, o tempo todo. A Bíblia, escrita séculos antes de qualquer conceito moderno de sucesso, já ensinava os mesmos princípios. E o mais incrível é que Hill não negava isso. Pelo contrário, ele dizia: a fé é a única agência através da qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser aproveitada e usada pelo homem. Inteligência infinita. Para Hill, esse era um nome sutil para o que muitos chamam de Deus. E onde está esse Deus? Dentro de você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Essa frase não é uma sugestão, é uma fórmula, uma equação espiritual. Se você entender isso com o coração, sua vida financeira começa a mudar ainda hoje. Quantas vezes você tentou conquistar algo usando apenas sua força? Tentou abrir empresas, estudar mais, trabalhar mais, se endividar, fazer promessas, mas algo sempre te puxava de volta para o mesmo lugar? A resposta pode estar na origem da sua fé. Você confiava no banco, na planilha, no curso, no cartão de crédito, no governo, mas esquecia do essencial: Deus como fonte da prosperidade. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas e se essa mente estiver afastada de Deus? E se ela estiver cheia de medo, ansiedade, dúvidas, ganância e ressentimentos? Ela concebe, mas não acredita. Ela deseja, mas não vibra. Ela sonha, mas não manifesta. A Bíblia ensina que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Isso significa que existe uma forma de riqueza que vem sem tormento, sem dívida, sem desespero. E essa riqueza não é resultado de estratégias humanas. É consequência de alinhamento com o divino. Hill chamava esse alinhamento de harmonia com a inteligência infinita. Ele falava de um momento em que você entra em sintonia com o universo. Mas na prática, ele estava falando de entrar em sintonia com Deus, com seu Criador, com seu propósito, com o plano que já foi traçado para você antes mesmo de você nascer. Mas por que poucos conseguem fazer isso? Porque estão desconectados, estão tentando usar técnicas sem fé, métodos sem espiritualidade, afirmações sem verdade interior. Estão querendo os frutos do jardim sem honrar o agricultor. E agora quero que você reflita. Quantas decisões financeiras você tomou sem consultar a Deus? Quantas vezes você agiu por impulso e depois culpou o azar, o mercado ou os outros? Napoleon Hill ensinava que o verdadeiro sucesso começa com um desejo ardente, mas o desejo, sozinho, é apenas fogo sem direção. E fogo sem direção consome, destrói. O desejo que gera riqueza é o desejo que nasce da alma conectada com o Criador. É aquele desejo que te faz acordar de manhã com uma missão, e não com medo da fatura do cartão.
E aqui começa a transformação. Não se trata mais de correr atrás do dinheiro. Trata-se de caminhar com Deus e deixar que Ele te mostre os atalhos, os encontros certos, os negócios alinhados, os clientes ideais, os momentos exatos de ação e espera. Porque Deus não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo certo. E quando você alinha sua mente com a fé, não a fé teórica, mas a fé viva, você começa a experimentar o que Napoleon Hill chamou de o sexto sentido, uma voz sutil que te guia e que já estava descrita na Bíblia muito antes dele. E agora me diga nos comentários, você já tomou decisões financeiras inspirado por uma sensação que parecia vir de Deus? Você já ouviu um "não vá, agora não, essa é a hora"? Comenta aqui, sua experiência pode ajudar alguém. Na próxima parte, vamos explorar como a fé verdadeira pode desbloquear ideias milionárias que estavam escondidas dentro de você. E como Napoleon Hill aprendeu isso de forma prática, não teórica. Continue assistindo. Curta, comente, compartilhe. E lembre-se, a riqueza começa dentro. Hill dizia que as grandes ideias vêm quando estamos em harmonia com a inteligência infinita. Mas o que ele descobriu na prática é que essa harmonia não se trata de uma técnica mental sofisticada. É uma abertura espiritual, um estado de confiança tão profundo que sua mente começa a funcionar como um canal direto de revelações. E muitas dessas revelações vêm de Deus. Agora escute. Você não precisa ser um eremita, um monge, um pastor ou um sacerdote para ouvir a voz de Deus. O que você precisa é de silêncio e de fé, porque as respostas para a sua vida financeira não estão no barulho do mundo, mas no sussurro da alma. E a alma sussurra quando está conectada com a fonte. O problema é que fomos treinados para buscar soluções no externo. Mais cursos, mais mentorias, mais planilhas, mais promessas. Só que você já percebeu que nada disso sustenta por muito tempo? Você aprende, aplica, até ganha um pouco, mas algo sempre desaba. E sabe por quê? Porque faltou o alicerce invisível, a fé real. A Bíblia diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é uma definição que Hill adotou sem mudar uma vírgula. Ele afirmava que a fé era a base de toda realização. Não a fé cega, mas a fé aplicada com inteligência. Fé aplicada. Esse é o segredo. É quando você ora e ao levantar, age. É quando você acredita e por isso move o mundo. É quando você confia, mesmo que não veja, mesmo que não entenda. E nesse momento você ativa uma força que ultrapassa o lógico. Você ativa o invisível. E aqui entra o ponto mais importante. Riqueza não é um objetivo, é uma consequência. Quando você entra em harmonia com Deus, a prosperidade começa a te seguir. Você não precisa correr atrás do dinheiro, porque você se torna um ímã. Um centro de atração natural para tudo aquilo que está alinhado com sua missão divina. Napoleon Hill dizia que todo ser humano possui um outro eu, uma versão mais elevada, mais conectada, mais sábia. E quando você se sintoniza com esse outro eu, as respostas surgem, os planos se clareiam e até as crises se tornam alavancas. Mas o que poucos percebem é que esse outro eu é o seu espírito, sua essência, a parte de você que é a imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo o que isso significa? Você não está buscando riqueza. Você é a própria semente da riqueza. E quando você se reconecta com o seu Criador, essa semente começa a florescer. Mas atenção, nem toda riqueza vem de Deus. Existe uma diferença profunda entre riqueza espiritual com propósito e dinheiro conquistado com ganância, medo ou ego. Hill alertava: o sucesso que custa a sua paz não é sucesso, é uma prisão dourada. E a Bíblia confirma de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Marcos 8,36. Então hoje você precisa escolher. Vai continuar tentando enriquecer sozinho, com a força da ansiedade? Ou vai se abrir para uma nova mentalidade, onde você prospera com Deus, em paz, com propósito, com plenitude? Se você quer a segunda opção, então comece com um simples passo. Converse com Deus antes de qualquer decisão financeira. Coloque Ele no centro do seu negócio, dos seus planos, das suas metas. Ore antes de lançar um produto. Ore antes de fechar um contrato. Ore antes de pedir um empréstimo. Ore antes de aceitar uma proposta. E depois, escute. Simplesmente escute. Porque quando você silencia a mente, Deus fala alto. Hill contou em sua biografia que muitas das melhores ideias de negócios que viu nascerem não vieram de brainstorms, nem de cursos. Vieram de momentos de reflexão profunda, quase como se tivessem sido sussurradas por algo superior. Ele chamava isso de inspiração. A Bíblia chama de sabedoria divina. É por isso que Provérbios 3, 5, 6 ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo é, por si só, uma fórmula de sucesso. Confie, não dependa só da sua mente. Reconheça Deus em tudo e Ele vai ajustar seus caminhos. E quando você anda com Deus, até os fracassos se transformam em lições lucrativas. Hill dizia: toda a adversidade, todo fracasso, toda dor carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas essa semente só brota se cair em solo fértil. E esse solo é a sua fé. Não existe fé parcial. Ou você acredita, ou você não está pronto. E Deus não trabalha na dúvida. Ele age na certeza. Por isso pare agora e diga em voz alta: a minha riqueza vem de Deus e eu confio no tempo dele. Repita isso todos os dias. Essa frase sozinha é uma oração poderosa. Não pelo som, mas pela vibração que ela ativa em você. Na próxima parte, vamos explorar os 3 bloqueios espirituais que impedem o dinheiro de fluir na sua vida e como quebrar cada um deles com princípios bíblicos e ensinamentos de Hill. Se esse vídeo está te ajudando, curta agora, porque isso faz o conteúdo chegar a mais pessoas. E comente aqui embaixo: você já experimentou essa conexão entre fé e dinheiro na sua vida? Já viu Deus agir na sua prosperidade? Compartilha com a gente. Você entendeu que a riqueza verdadeira nasce da conexão com Deus? Precisamos falar dos bloqueios invisíveis que travam esse fluxo. Você pode orar, declarar, planejar, trabalhar duro, mas se esses bloqueios estiverem ativos dentro de você, nada vai acontecer. Ou pior, até acontece, mas desmorona logo depois. E o primeiro bloqueio é a dúvida disfarçada de lógica. Napoleon Hill escreveu que o maior inimigo da fé é o entendimento humano sem inspiração divina. Em outras palavras, confiar apenas na razão. Quantas vezes você sentiu no coração que deveria seguir um caminho, mas a mente veio e matou o impulso? Você pensou: isso é loucura. Não é o momento certo, vou esperar mais um pouco. E aquele momento se foi. E sabe o que mais dói? Descobrir depois que era mesmo Deus tentando te guiar. A Bíblia ensina em Tiago 1:6-8 que o homem que duvida é como a onda do mar, instável e inconstante em todos os seus caminhos, e que não receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, duvidar, mesmo que só um pouco, é como bloquear uma bênção no último segundo. Hill dizia que as pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas por hesitar. Hesitar é duvidar da voz que fala dentro de você. E essa voz, quando vem com paz, amor, clareza e coragem, geralmente é Deus. Segundo bloqueio, o ressentimento silencioso. Esse é traiçoeiro, porque ele se esconde atrás de frases como já superei, isso não me afeta mais, vida que segue. Mas lá dentro, a mágoa ainda está viva, e mágoa contamina a mente criadora.
Você não consegue manifestar prosperidade com um coração preso ao passado. Hill explicava que emoções negativas são frequências destrutivas. E a Bíblia ensina o mesmo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Ou seja, resolva rápido, libere, perdoe, não para o outro, mas por você. Porque a bênção de Deus não flui em terreno amargo. Se você quer se abrir para o novo, precisa limpar o velho. Quer um exercício? Pegue um papel e escreva o nome de todas as pessoas que você ainda sente algo negativo. Depois, diga em voz alta: eu liberto, eu perdoo e eu me liberto. Faça isso com fé. Esse pequeno gesto pode desbloquear milagres que estão travados há anos. Terceiro bloqueio: a avareza espiritual. Não estamos falando só de dinheiro, estamos falando da atitude de segurar tudo. Você segura sua ajuda, segura seu tempo, segura o elogio, segura a generosidade, mas quer receber em abundância. A matemática espiritual é clara: quem dá, abre portas, quem retém, se fecha. A Bíblia ensina em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. E Hill complementava, a prosperidade é um fluxo contínuo e você só entra nele quando também flui. Se você está travado, pergunte-se, o que eu estou retendo que Deus quer que eu libere? Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser amor, pode ser perdão. Mas enquanto você estiver de punho fechado, não conseguirá receber com as mãos abertas. E aqui vai uma chave que pode mudar tudo. Não peça riqueza como um mendigo espiritual. Não diga, Senhor, se for da tua vontade. Diga, Pai, eu tomo posse da promessa. Eu ajo com fé. Eu me preparo para receber. Porque a promessa de prosperidade já foi feita. Está na Bíblia. Está em você. Hill dizia que quando você vê a riqueza com os olhos da fé, você começa a atrair circunstâncias invisíveis que constroem essa realidade. E a Bíblia diz, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. Ou seja, a riqueza não começa fora, começa dentro, no pensamento, no sentimento. E esse pensamento só vibra certo quando está em paz com Deus, limpo de mágoas, cheio de fé e com as mãos abertas. A partir de agora, pare de correr, comece a se alinhar. Não se trata de fazer mais, se trata de ser mais fé, ser mais gratidão, ser mais generosidade. E quando você muda quem você é, o universo muda o que você tem. No próximo trecho, vamos explorar como usar a oração como ferramenta de manifestação. Não para pedir, mas para cocriar com Deus. Você vai entender por que orar do jeito errado pode atrasar sua prosperidade por anos. E como fazer da sua conversa com Deus o combustível da sua nova realidade. Se essa série está fazendo sentido para você, deixe seu like agora, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E escreve aqui nos comentários, qual desses 3 bloqueios você sente que mais te atrapalha hoje? Agora que você entendeu os bloqueios que impedem o fluxo da prosperidade, precisamos entrar no ponto mais negligenciado por quem busca riqueza, a oração consciente, mas não uma oração mecânica, repetida sem alma. Estamos falando da oração que ativa, que alinha, que desbloqueia, que cocriando com Deus, constrói a realidade que você deseja viver. Napoleon Hill foi claro. A oração que funciona é aquela feita com emoção, convicção e clareza do que se quer. Isso está em perfeita sintonia com o que Jesus ensinou. Quando orardes, crede que já recebestes, e assim será convosco. Marcos 11, 24. Perceba a profundidade disso. Não é orar pedindo, é orar agradecendo antecipadamente. É ver com os olhos da fé aquilo que ainda não se manifestou no mundo físico, mas já está garantido no mundo espiritual. E é exatamente por isso que muitas pessoas oram por anos e não recebem. Porque oram com dúvida, oram com medo, oram mendigando, como se Deus estivesse longe e desinteressado. Mas a verdade é, Deus quer te abençoar.
Sempre quis, mas ele respeita o tempo da sua fé. Você só vai receber quando estiver pronto para crer como um filho, não como um estranho. Hill dizia: a fé remove todas as limitações da mente, e uma mente sem limites acessa ideias que transformam qualquer destino. E onde é que essa fé se fortalece? Na oração. Mas aqui vai um segredo profundo. A oração verdadeira não é só feita com palavras, ela é feita com sentimento. Se você ora, mas no seu coração ainda habita medo, escassez, desespero e dúvida, então suas palavras não vibram no campo da criação. É como enviar uma carta sem selo, não chega a lugar algum. Por isso, antes de orar por dinheiro, ore por cura. Antes de pedir riquezas, peça uma mente alinhada com Deus. Peça clareza, gratidão, paz, porque com isso o restante vem como consequência natural. A Bíblia já dizia: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Sua oração reflete seu coração, e seu coração atrai o que vibra. Quer um exemplo prático? Veja a diferença entre estas duas orações. Senhor, estou desesperado, preciso de dinheiro. Me ajuda, por favor, faz alguma coisa. Essa oração vem da escassez, da dúvida, da falta e ativa mais disso. Pai, eu te agradeço por tudo o que já está sendo providenciado. Sei que o melhor está vindo. Estou em paz, estou preparado e estou disponível para te ouvir. Essa oração vem da fé, do amor, da certeza e ativa o milagre. Napoleon Hill dizia que os pensamentos impregnados de emoção são os que mais influenciam o subconsciente. E o subconsciente, alinhado com Deus, é o canal da manifestação. A oração verdadeira é aquela que programa a mente com sentimentos de vitória antes mesmo do resultado aparecer. É você viver como se já tivesse recebido. E isso não é fingimento, é posicionamento espiritual. Agora pare um instante. Feche os olhos e repita comigo em voz alta: obrigado, Deus, porque já está feito. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não toco, mas eu sinto. Eu não tenho ainda, mas eu sou. Sou próspero, sou abençoado, sou guiado. E tudo o que é meu por direito divino já está a caminho. Sinta, respire. Deixe isso se espalhar dentro de você. Isso é mais do que uma oração. Isso é uma declaração vibracional. E toda declaração feita com fé é uma semente no campo da realidade. Hill dizia: a oração é uma forma de autossugestão quando praticada com fé e pode se tornar o mais poderoso agente de transformação que existe. Ou seja, orar é reprogramar, é remover o antigo e instalar o novo. Mas atenção, a oração não substitui a ação. Ela ativa a direção. Depois de orar, você precisa agir. E agir com coragem, como quem já tem a certeza do apoio divino. A fé sem obras é morta. Você não pode orar para que Deus te dê um emprego e ficar o dia todo deitado. Você não pode pedir clientes e não divulgar seu trabalho. Você não pode pedir prosperidade e continuar falando de crise, de medo, de falência. A oração é o primeiro passo, a ação é o segundo, e ambos precisam caminhar juntos. Napoleon Hill chamava isso de aliança com o invisível plus plano definido. A Bíblia chama isso de fé com obras. E agora reflita como estão suas orações. Você tem orado do jeito certo ou do jeito que aprendeu no medo? Você fala com Deus como filho ou como mendigo? Você ora com confiança ou com desespero? No próximo trecho, vamos revelar o código mental da Bíblia para atrair ideias lucrativas, soluções criativas e oportunidades invisíveis, revelado por Hill e vivido pelos personagens mais prósperos das Escrituras. Você vai aprender como José, Salomão, Davi e até Jesus ativaram códigos espirituais que multiplicaram resultados. E como você pode fazer o mesmo. Mas antes de seguir, me responda aqui nos comentários. Como você costuma orar? Já sentiu que uma oração sua moveu algo na realidade?
Se esse vídeo está tocando sua alma, curta agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Chegou a hora de entender o código mental da Bíblia. O mesmo que Napoleon Hill descobriu em sua pesquisa com os maiores milionários da história. Um código que não aparece com esse nome nas escrituras, mas que pulsa em cada decisão, em cada atitude, em cada transformação de vida que ela descreve. E esse código se chama imaginação criadora ativada pela fé. Napoleon Hill insistia que o homem que sabe o que quer e tem fé suficiente para acreditar nisso, encontrará os meios. Mas de onde vêm esses meios? A Bíblia responde: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. A sabedoria que gera riqueza não está nos livros, está na inspiração. E a inspiração vem de Deus, quando você está mentalmente preparado para recebê-la. Vamos a um exemplo prático. José, filho de Jacó, foi traído, vendido como escravo, preso injustamente. Mas mesmo na prisão, manteve sua conexão com Deus. Resultado, uma ideia, uma visão, uma interpretação inspirada por Deus que o fez governador do Egito. Você percebe o que isso significa? A solução para a escassez pode estar em um único insight vindo do alto. Napoleon Hill estudou isso profundamente. Ele dizia que as ideias mais lucrativas vinham nos momentos de maior calma, recolhimento e confiança interior, e chamava esse estado de contato com a inteligência infinita. Salomão também acessou esse código, pediu sabedoria, não dinheiro, pediu entendimento, não riquezas, e porque pediu a coisa certa, Deus deu tudo. Ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Esse é o código. Peça sabedoria. Visualize com fé. Haja com coragem. E o resto será acrescentado. Hill descrevia um processo mental chamado alquimia do pensamento, onde você transforma derrotas em oportunidades, fracassos em degraus, ideias em riqueza tangível. E esse processo está exatamente onde a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Mas como renovar a mente? Com 3 ferramentas sagradas. Visualização com propósito. Visualizar não é sonhar acordado. É ver com detalhes, sentir com emoção, acreditar com convicção. É como José viu os feixes se curvando. É como Abraão viu descendência nas estrelas, mesmo sendo velho. Hill dizia que o que você vê internamente com clareza suficiente, o universo se encarrega de tornar realidade. Afirmação com fé ativa. Declarar é criar. A Bíblia já dizia: haja luz e houve luz. Hill ensinava que repetir afirmações com emoção molda o subconsciente e reprograma seu comportamento. Exemplo prático: Deus me guia, Deus me prospera, Deus me ilumina, eu sou um canal de bênçãos. Diga isso todos os dias. Sinta, acredite. Ação inspirada, sem ação, tudo é teoria. José saiu da prisão para o trono porque agiu com sabedoria. Salomão construiu o templo com estratégia. Jesus multiplicou pães, mas começou com 5 e 2 peixes, ou seja, Deus multiplica o que você entrega. Agora entenda algo crucial. A maioria das pessoas espera um milagre completo, mas Deus costuma agir em partes. Ele te dá a ideia, depois a coragem, depois o contato certo, depois o tempo certo. Mas se você não age na primeira parte, perde o restante. Hill chamava isso de passo da fé. Você não vê a escada inteira, mas sobe o primeiro degrau, e só quando pisa, o segundo aparece. A Bíblia confirma: o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Portanto, a sua prosperidade não depende de sorte. Depende da sua disposição em ouvir, crer, visualizar e agir. Tudo começa na mente, mas só se concretiza com atitude. A essa altura, você já deve estar sentindo o que estamos construindo aqui. Este não é um vídeo comum, é um reencontro com seu propósito.
E se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você está despertando. Então agora eu te convido a escrever nos comentários: eu ativo o meu código divino de prosperidade. Escreva com fé. Não é só uma frase, é um compromisso com a sua nova identidade. Na parte final, vamos revelar como viver em fluxo com Deus todos os dias, mesmo diante das dificuldades, e por que a prosperidade não é o fim, mas o início de uma missão maior. Você vai entender por que Deus não quer apenas te enriquecer. Ele quer te usar como canal de bênçãos. Se tudo isso está te tocando, curta agora, comenta e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de onde vem a verdadeira fonte da riqueza. Agora que você entendeu os bloqueios que impedem o fluxo da prosperidade, precisamos entrar no ponto mais negligenciado por quem busca riqueza: a oração consciente, mas não uma oração mecânica, repetida sem alma. Estamos falando da oração que ativa, que alinha, que desbloqueia, que, cocriando com Deus, constrói a realidade que você deseja viver. Napoleon Hill foi claro: a oração que funciona é aquela feita com emoção, convicção e clareza do que se quer. Isso está em perfeita sintonia com o que Jesus ensinou: quando orardes, crede que já recebestes, e assim será convosco. Marcos 11, 24. Perceba a profundidade disso. Não é orar pedindo, é orar agradecendo antecipadamente. Chegamos à parte mais importante, não porque é o fim, mas porque agora você vai entender o motivo real de tudo isso. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, se trata de cumprir um chamado, um propósito. Porque a verdadeira riqueza, aquela que vem de Deus, nunca para em você, ela flui através de você. Napoleon Hill compreendeu isso em seus últimos anos. Depois de entrevistar homens milionários, ele percebeu que os mais realizados eram os que usavam sua riqueza como meio para servir, transformar, edificar, e não apenas para se exibir, acumular ou controlar. A Bíblia já ensinava isso: a quem muito é dado, muito será exigido. Lucas 12, 48. Isso significa que Deus não te prospera só para você viver bem. Ele te prospera para você se tornar um canal de expansão do reino dele. E esse reino não é uma igreja, é uma vibração, é uma frequência, é uma atmosfera onde a abundância, a compaixão, a generosidade e a verdade se encontram. Então aqui vai a grande verdade: você é um escolhido. Sim, você. Se chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque existe uma semente dentro de você gritando para despertar. Uma semente de sabedoria, de coragem, de fé ativa e de responsabilidade espiritual sobre a riqueza que está a caminho. Napoleon Hill falava sobre o definiteness of purpose, a clareza de propósito. A Bíblia chama isso de visão. Sem visão, o povo perece. Provérbios 29, 18. Se você busca riqueza sem propósito, ela escapa. Mas se você busca riqueza para cumprir o seu chamado, ela te persegue. Você já percebeu que há pessoas que lutam a vida inteira por dinheiro e nunca têm? E outras que parecem fluir, criar, multiplicar, abençoar e tudo dá certo? A diferença está no alinhamento espiritual. Quem está fora de alinhamento precisa forçar. Quem está alinhado apenas flui. E esse fluxo vem quando você entende que você é filho, não órfão. Você é canal, não depósito. Você é luz, não sombra. Você é resposta, não vítima. Deus está te preparando para mais, mas Ele só derrama vinho novo em odres novos. Se você ainda carrega crenças antigas, medos antigos, atitudes egoístas, não está pronto. Mas se você já começou a liberar, confiar, entregar, servir, então prepare-se, o céu vai abrir. Hill falava da importância de formar um mastermind, uma aliança com mentes superiores para acelerar os resultados. E se você observar bem, a Bíblia foi o primeiro livro a ensinar isso.
Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18:20. Ou seja, a união espiritual com quem vibra na mesma fé libera poder. Por isso é tão importante que você esteja perto de pessoas que também estão buscando crescimento com propósito. Se afaste de quem reclama, mente, sabota, desanima. E se conecte com quem declara, vibra, ora, constrói. Isso é espiritualidade aplicada. E agora, escute com atenção. A partir de hoje, não peça mais riqueza com medo. Peça com propósito. Diga a Deus: Pai, me torne um instrumento da tua prosperidade. Usa minhas mãos, minha mente, meu coração, meu talento. Faz de mim um exemplo vivo de que é possível ser rico, espiritual e livre. E que através da minha vida, outros também sejam alcançados. Essa oração muda destinos, porque o universo inteiro conspira a favor de quem quer multiplicar o bem. E como saber se você está pronto? Simples. Quando você sente mais alegria em dar do que em ter. Quando o seu sucesso traz paz e não ansiedade. Quando o seu dinheiro serve e não domina. Você pode ser essa pessoa. Você já é essa pessoa. Só precisa lembrar. Hill dizia: o mundo abre espaço para o homem que sabe para onde está indo. E a Bíblia complementa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Então confie, caminhe, declare, visualize, haja, mas acima de tudo permaneça em Deus, porque o segredo da riqueza não está nas criptomoedas, no marketing, na bolsa, nos imóveis, está em Deus. E sempre esteve. Napoleon Hill apenas traduziu isso para a linguagem do mundo. Mas agora você conhece a origem. Você está pronto? Então escreva aqui nos comentários: eu sou um canal da prosperidade divina. Estou pronto para ser usado por Deus. E compartilhe esse vídeo com quem você quer ver prosperando ao seu lado. Curta, comente. E se ainda não fez isso, se inscreva agora no canal, porque aqui a gente fala de dinheiro com alma, prosperidade com fé e sucesso com missão. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais as técnicas espirituais e mentais que desbloqueiam seu destino financeiro. Mas por hoje, guarde isso no coração. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Técnicas práticas para ativar a riqueza com Deus. Aplicações práticas, exercícios mentais e espirituais, com base na Bíblia e em Napoleon Hill. Se você chegou até aqui, já compreendeu o fundamento. O verdadeiro segredo da riqueza não está em técnicas humanas, mas na conexão com Deus como fonte de toda a abundância. No entanto, isso não significa ficar de braços cruzados esperando que algo caia do céu. Ao contrário, a fé verdadeira age, ela ora, escuta, acredita e se move. Napoleon Hill afirmava que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. E a Bíblia confirma: a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Por isso, agora você vai aprender 7 técnicas práticas e espirituais que alinham mente, emoção e ação com o fluxo de prosperidade divina. Cada uma delas está baseada tanto nos ensinamentos de Hill quanto nos princípios bíblicos. Você pode aplicar todas, ou começar com uma por dia. O importante é praticar com fé e constância. 1. Oração criadora. 5 minutos de declaração com emoção. Em vez de orar pedindo, ore declarando. Faça uma oração curta, mas cheia de fé, emoção e visualização. Exemplo: Pai, eu te agradeço por tudo que já está vindo. Eu vejo portas se abrindo, contratos sendo assinados, pessoas certas entrando em minha vida. Tudo o que eu toco prospera, porque minha mente está conectada à tua sabedoria. A tua bênção me enriquece e não acrescenta dores. Eu ajo com coragem e tu confirmas meus passos. Faça isso em voz alta, olhando nos seus próprios olhos no espelho. Sinta cada palavra. Repetição: 2 vezes ao dia, manhã e noite,
2. Visualização dirigida com base bíblica. 10 minutos diários. Crie uma imagem mental clara da vida que você quer viver. Sua casa, rotina, família, contas quitadas, paz, serviço com propósito. Agora traga à mente o versículo. Como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. Feche os olhos e imagine. Você atendendo clientes felizes, você sendo elogiado, dinheiro entrando com leveza, seu dízimo sendo entregue com alegria, sua família desfrutando do resultado. Essa não é fantasia, é programação divina da mente subconsciente. Napoleon Hill dizia que o subconsciente age com base em imagens emocionais e repetidas. 3. Afirmações alinhadas com a palavra. Você vai repetir frases como: sou guiado por Deus em cada decisão financeira. Minha mente é fértil para ideias lucrativas e honestas. Eu prospero para cumprir meu propósito. O favor de Deus me acompanha em todas as áreas. A bênção do Senhor enriquece a minha casa. Dica de ouro: escreva essas afirmações em cartões e deixe visíveis. Coloque no espelho, na carteira, na tela do celular. Leia ao acordar e antes de dormir. 4. 10 minutos de silêncio divino. Napoleon Hill recomendava momentos de quietude para ouvir a voz da inteligência infinita. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Exercício: sente-se em silêncio. Respire fundo. Repita mentalmente: fala, Senhor, teu servo ouve. Espere, não force, apenas esteja presente. Você começará a perceber ideias, intuições, lembranças, orientações. Anote o que vier. Muitas respostas virão neste espaço silencioso. 5. Planejamento com o Espírito Santo. Antes de fazer seu plano semanal ou diário, ore. Espírito Santo, guia minhas decisões, me mostra onde devo focar. Aí sim, com papel e caneta na mão, anote: tarefas do dia, pessoas para contatar, conteúdos a produzir, atos de generosidade a realizar. Deus honra o plano feito com fé. Confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. 6. Dízimo. Sim, oferta, paz, generosidade estratégica. Hill falava da lei do dar e receber como uma das leis invisíveis do sucesso. A Bíblia é clara: dai e dar-se-vos-á. Lucas 6, 38. A técnica aqui é tripla. Dízimo, entrega regular da sua gratidão e honra a Deus oferta. Um valor extra quando sentir no coração, ato de generosidade intencional. Ajude alguém, mesmo que com pouco. Isso ativa o fluxo. Você mostra que confia mais em Deus do que no dinheiro. E o dinheiro volta, multiplicado como a semente que foi plantada. 7. Escrita profética da riqueza. Todos os dias, antes de dormir, escreva em um caderno: hoje sou grato por... e liste 3 bênçãos do dia. Estou pronto para receber, e escreva seu próximo passo de prosperidade. Amanhã será o dia em que... e declare uma expectativa positiva. Hill chamava isso de autossugestão intencional. A Bíblia chama de declarar as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Bônus, ritual de alinhamento semanal, domingo à noite ou segunda de manhã. Escute um louvor ou música instrumental que eleva seu espírito. Leia o primeiro capítulo de Provérbios ou Salmos. Ore. Guia meus negócios essa semana. Visualize o que deseja conquistar. Escreva seus 3 objetivos da semana. Entregue. Senhor, coloco meus planos nas tuas mãos. Repita isso semanalmente. Você vai notar que clientes vão surgir do nada, ideias vão pipocar e até problemas antigos serão resolvidos de forma surpreendente. Essas técnicas não são mágicas. Elas são espiritualmente poderosas porque alinham sua mente com Deus, sua alma com a fé e suas ações com a obediência. Quando você junta o ensinamento de Napoleon Hill com a sabedoria da Bíblia, entende que
O dinheiro é consequência de uma mentalidade transformada. A mente transformada vem pela fé, e a fé é cultivada todos os dias com práticas, ações e declarações alinhadas com Deus. Não espere se sentir pronto para começar. Comece hoje. A prática gera a transformação, e a transformação atrai aquilo que antes parecia impossível.